Cosmologia Bíblica. Desce e assenta-te no pó, ó filha, a virgem cidade de Babilônia. Senta-te no chão sem um trono, filha dos caldeus, dos babilônicos. Portanto, nunca mais te chamarão elegante e delicada. O rei Nabucodonosor ordenou que fosse criada uma autoimagem de ouro para ser adorado pelos povos babilônicos. Mesmo após a revelação do seu sonho, o rei preferiu fazer uma espécie de afronta às divisões da estátua, criando uma feita inteiramente de ouro, mostrando sua força e poder supostamente intermináveis. Todos que não adorassem a imagem deveriam ser lançados na fornalha ardente. Essa era a determinação da lei babilônica de Nabucodonosor. Nos dias de hoje, estamos sendo condicionados a pensar da mesma forma. Determinações governamentais são impostas de maneira arbitrária, com um intuito aparentemente para o bem, mas que não passam de uma programação para aceitar os mandamentos de um só governo que está para ser implementado. Durante séculos na história, a Babilônia serviu de uma espécie de referência para os governos que se opõem ao reino de Deus. Muitas comparações, ao longo dos séculos, foram e ainda são feitas utilizando o nome dessa emblemática cidade. Impérios posteriores foram erguidos e após suas respectivas quedas foram levantadas tais comparações. O papado é o fantasma do defunto do Império Romano que se senta coroado em sua tumba. Além do Império Romano, entendemos que a Babilônia atual pode ser entendida como o próprio Império do Vaticano, liderado pelo atual Papa. Diversas reuniões são feitas para definir metas e ações a serem implementadas, sem levar em consideração a opinião do público católico. A farsa, aos poucos, está sendo revelada. As bases deste império são feitas de barro, demonstrando a fragilidade que um reino construído sobre os fundamentos mentirosos possuem. Em Isaías 47:2 diz: Toma grandes pedras de moinho e faz a tua própria farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda de tuas longas vestes e descobre as tuas pernas, atravessa os riachos. Atualmente, os filhos da perdição não se importam mais em demonstrar de que lado estão. Falam abertamente a quem servem e não têm medo de serem rejeitados por seus cegos seguidores.
Nossa cultura é completamente obcecada por celebridades. A cada ano, quando o Oscar reúne cerca de 30 a 40 milhões de pessoas que se sintonizam para assistir seus filmes favoritos, são homenageados com o melhor artesão dos artesãos. Chamamos isso de Oscar, e as pessoas estão obcecadas com isso. Quando você recebe essa pequena estátua de ouro, você se torna uma estrela. O interessante é que na cultura egípcia, eles também tinham uma pequena estátua que representava o deus Ptah, e para ver um negócio de um rei egípcio morreu. Acreditava-se que o seu espírito entrou no cinturão de ouro, e ele se tornou uma estrela. Muito interessante ainda, que seguimos os deuses egípcios. Existem muitos desses programas de premiação diferentes que aparecem ao longo do ano. Existem os Grammys, os Emmys, que homenageiam diferentes aspectos da indústria do entretenimento, mas eram todos iguais. Agora ouça o que Jon Stewart e Stephen Colbert chamaram de pequena imagem, que eles dão um ao outro. Thank you very much. It's a pleasure to be here tonight. Good evening, godless sodomites. What are you doing? I'm bringing the truth, John. We're in Hollywood, the belly of the beast. You can't just read the prompter? I'm reading the prompter in here. You can read that pablum. Award show banter is not pablum. Reality television celebrates the human condition. By illuminating what's extraordinary in the ordinary person. We're here to honor achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. Kneel before your God, Babylon! Veja bem, Stephen Colbert e Jon Stewart sabem exatamente onde eles estão nessa cidade da Babilônia. E é muito interessante, Jim Carrey também ecoa os mesmos sentimentos em uma premiação diferente. Here tonight, as all of us are, to pay tribute to an American icon, an actor, a filmmaker, and truly one of my personal heroes, Mr. Clint Eastwood. I'm also here because the AFI is paying me $20 million and $3, making me the highest paid megalomaniacal boy king in all of Babylon! Quando Kathy Griffith recebeu um prêmio Grammy, ela nos informa exatamente quem é o Deus dela agora. We're gonna run the unedited version. What? And be warned for you people, you may be offended, maybe. Watch. Now look, a lot of people come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. So all I can say is, suck it, Jesus, this award is my God now! Você vê muitas dessas celebridades muito conscientes do fato de serem tratadas como deuses. This year, and I'm thankful to the Oscar gods. We have a great crop of films. You are, of course, nominated this evening. How does it feel being nominated tonight? Always an incredible honor. The other names of the gentlemen are all gods as far as a category concerned. É muito interessante quando você olha para onde a palavra Oscar realmente vem do inglês escandinavo e antigo e sua origem, e significa força divina ou lança divina. É claro que o divino significa de ou como um deus, e uma lança é uma arma. É possível, irmãos e irmãs, que Satanás esteja usando essas celebridades e filmes como armas divinas contra nós? Até 1999, o Oscar foi realizado em um edifício chamado The Shrine, fundado por William Florence e Walter Fleming, dois maçons de alto rito escocês. Há muito que Hollywood se interessa pela maçonaria. Gene Autry, John Wayne, o rei, Nat Cole, Duke Ellington, Cecil DeMille, Clark Gable, Walt Disney, Oliver Hardy. O nome da lista continua. Muitas celebridades saíram
e admitiram sua conexão com a maçonaria. No livro Morals and Dogma, escrito por Albert Pike, na página 321, os maçons nos dizem exatamente quem é o Deus deles. Diz Lúcifer, nome estranho e misterioso de baixa luz, dado ao espírito das trevas. Lúcifer, filho da manhã, é quem leva a luz com seus esplendores intoleráveis, cegos, fracos, sensuais ou almas egoístas. Não duvidavam. Quando o filme A Vida é Bela foi premiado no Oscar, a câmera rapidamente se afasta e mostra uma grande parte do palco. Quando você faz uma pausa, pode ver elementos da maçonaria embutidos no próprio conjunto. Se você olhar para um quadro maçônico, uma ferramenta que o maçom usa para ensinar e educar as pessoas envolvidas na maçonaria, como identificar coisas que estão conectadas a essa organização. Você pode ver os arcos, o Sun Motif ao fundo, tudo isso informando exatamente quem é o proprietário dessa organização. Quando o Oscar mudou de 1999 do edifício Shrines para o Kodak Theater, onde atualmente reside hoje, ainda é possível ver muitos desses elementos da maçonaria incorporados ao palco. Você tem o Sun Motif no teto, a bandeira quadriculada no palco dos arcos, do lado de fora do Kodak Theater, o portão para Ishtar e os deuses babilônicos colocados do lado de fora do portão. Toda a área ao redor do Kodak Theater foi projetada após o filme de 1916, Intolerance, onde eles recriaram o cenário que tinha para a Babilônia. Eles têm os mesmos exatos elefantes. Eles têm o mesmo portão exato de Ishtar, os mesmos deuses babilônicos exatos por cima dos portões. Você vai visitar a própria casa do Oscar, onde eles guardam todos os anos. Você pode ver uma placa na parede que diz o Tribunal Babilônico. Na premiação do Oscar de melhor no Oscar de melhor cinematografia de 2016, a câmera mostra o palco e você vê uma inconfundível torre de Babel incorporada a um design. Vejam, irmãos e irmãs, que eles sabem exatamente onde estão. Enquanto o mundo está vagando após todas essas celebridades, faríamos bem em seguir o próprio conselho dos próprios lábios de Jesus. Muitos postes ídolos são erguidos hoje pela humanidade, na ânsia de buscar preencher o vazio que possuem dentro de si. Adoram pessoas, imagens, a natureza ou até mesmo os animais e se esquecem daquele que nos deu o sopro divino de vida. E Jesus respondendo lhe disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás.